A possibilidade de aplicação ao processo trabalhista de multa de 10% sobre o valor da condenação em caso de não pagamento pelo devedor no prazo de 15 dias, como prevê o Código de Processo Civil, foi motivo de longa discussão na seção 1 de dissídios individuais do TST. Enquanto o Código de Processo Civil fixa prazo de 15 dias para o executado saldar a dívida, sob pena de ter de pagar multa de 10% sobre a quantia da condenação, o artigo 880 da Consolidação das Leis do Trabalho impõe prazo de 48 horas para que o executado pague o débito ou garanta a execução, sob pena de penhora. O ministro Brito Pereira, relator do recurso que motivou o debate, defendeu que as normas são incompatíveis. Se o juiz do trabalho intimar para pagar em 48 horas, e adverti-lo sobre a multa, estará violando a disposição da CLT, porque não prevê essa multa. E se intimar para pagar em 10 dias sob pena da multa, estará violando também a disposição da CLT, porque esta não dá 10 dias, dá 48 horas. Essa, para mim, é talvez a dificuldade maior do ponto de vista político e judiciário, que importa até no enfraquecimento da autonomia do direito processual do trabalho, conquistado a duras penas. O ministro ressaltou que, conforme a CLT, a aplicação subsidiária de norma processual civil no processo do trabalho só pode ocorrer quando houver omissão da legislação sobre o tema e compatibilidade das normas. Durante o julgamento, o ministro Vieira de Mello Filho apresentou voto divergente, por entender que as normas seletistas quanto ao cumprimento da decisão final por parte do devedor não tratam especificamente da aplicação de penalidade, condição que atende à necessidade de omissão da legislação trabalhista para autorizar a utilização subsidiária das regras do processo comum. Tornada líquida a conta, o juiz aí determinaria o prazo de 15 dias para o cumprimento espontâneo. Se não houvesse impugnação pela parte com oposição de embargos ou de impugnação à conta, aí sim incidiria a multa referente ao 475J, como um estímulo para que todos os cidadãos cumpram, respeitem e satisfaçam as decisões judiciais sem que se houvesse necessidade de um mecanismo que os empurrasse ou os impelisse ao cumprimento da referida decisão judicial. É nesse aspecto, é nesse viés que, a meu juízo, não incide a objeção de omissão, aliás, de incompatibilidade com o sistema da CLT. A CLT sempre previu a atuação do juiz para início da execução. A discussão mobilizou os demais integrantes da sessão. No momento em que a CLT veio regulamentar a matéria e o legislador optou por não culminar a multa, não deveríamos, então, mais aplicar aquelas multas previstas no Código de Processo. O que está em jogo é a consequência para o não adimplemento da obrigação. E não há previsão expressa, data máxima vênia, na CLT acerca do tema. Poderá haver, todavia, incompatibilidade com os princípios que regem o processo de trabalho. E no que diz respeito à execução no processo judiciário do trabalho, que princípios característicos específicos que o informam? O da celeridade, o da efetividade, do impulso oficial. Qual desses princípios revelar-se-ia incompatível com a aplicação da multa? Parece-me que nenhum deles. Ao contrário, a multa vem assegurar maior efetividade ao comando judicial. No caso da multa pelo não cumprimento da sentença, ninguém nega que há omissão, apenas que não se pode pensar tão só a multa e abstrair que os prazos são distintos a gerar a impossibilidade de aplicação subsidiária. Hoje, o que é que nós temos no universo da Justiça do Trabalho? O juiz, imediatamente,
se a parte não oferece bens, se bens não são encontrados para penhorar, ele imediatamente aciona o Bacenjud. E hoje a Justiça do Trabalho é que mais utiliza o sistema, fazendo com que penhoras em dinheiro, em depósito bancário, agilizem efetivamente a execução do trabalho. E nós estamos tratando aqui de uma sanção pecuniária, de uma multa, e nós não podemos aplicá-la sem o seu sistema, porque é caso de interpretação restritiva. E aqui a multa está inserida em um contexto de prazo e de modo. Então, se nós vamos adotar só fascinados por essa multa, nós temos de abandonar o nosso sistema. Penso que essa Corte de Justiça perde uma oportunidade fantástica de imprimir ao processo do trabalho uma medida que lhe permite uma maior efetividade, atendendo ao princípio constitucional, direito fundamental que assegura a razoável duração do processo. Com todo o respeito, não há qualquer afronta ao princípio da segurança jurídica tão caro ao direito, porque o que se propõe é a cominação ou a aplicação de uma multa para a hipótese de a sentença não ser cumprida. Todo o texto da CLT não há um só dispositivo que cuide, por exemplo, da multa diária, das astrentes. E nós aplicamos as astrentes, que são medidas coercitivas, medidas de coerção, não são medidas subrogatórias. Nós hoje aplicamos tranquilamente no processo trabalhista as astrentes, as multas diárias. Então, eu não tenho dúvida que, nesse caso, especificamente da multa do 475J, há omissão. Sobre compatibilidade, me parece que há um discurso uníssono aqui. Não há dúvida de que qualquer medida de coerção atende à finalidade do processo trabalhista, atende à finalidade da execução trabalhista, tão traumatizada ao longo dos anos. A transposição de normas do processo civil para o processo trabalho, muitas vezes, como aqui, no caso da multa do 475J, inspirada nos melhores propósitos, a meu juízo, em derradeira análise, contribui, e em muito, ao contrário do que se propõe, para retardar a satisfação do crédito trabalhista, porque suscita um sem número de discussões sobre a forma de mandado de segurança, de reclamação parcial, recursos, etc., para discutir a adequação, a pertinência ou não da invocação supletiva dessas normas. Mas vamos ao ponto central. É compatível ou não é compatível com o sistema do processo de trabalho a multa do artigo 475J? Não vou questionar a omissão, porque me parece inconteste, mas reporto-me para seguir o mesmo raciocínio aqui tantas vezes observado, de enfrentar o artigo 769, recordo que o artigo 769 exige não apenas omissão no processo de trabalho para aplicação do direito processual comum, mas compatibilidade não com os princípios, porque não está dito isto, do processo de trabalho. Há de se reger por um princípio básico, que é o quinto 2. O que é que o quinto 2 diz? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Ora, senhor presidente, se a lei diz, o sistema diz que é assim, eu dou bem a penhora, garanto, e tenho o direito de... Ué, eu vou falar que não? Vou falar que não? Isso não ofende o quinto 2? Isso não ofende o devido processo legal, que não é meramente formal? O devido processo legal, os doutrinadores dizem que, para ser devido processo legal, ele tem que ser justo. Será que isto vai contribuir para a agilização do processo? Eu creio que não, porque vamos ter mais recursos questionando e até mesmo mandado de segurança. Até que isto se solucione, quanto tempo irá durar? Muito. Deve-se fazer uma diferenciação entre omissão, ausência ou diversidade de tratamento. Aqui há omissão? Não há omissão. Há uma regra específica que disciplina a execução.
Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento do relator. O resultado prático do julgamento foi a exclusão da condenação do Tijuca Tênis Clube ao pagamento da multa prevista no Código de Processo Civil.